ready, ready or not. Here I come, here I come, here I come. Ready, ready or not. Então, para uma maquiagem mais praia, a gente tem que levar em consideração a hidratação da pele, a preparação da pele para durar no sol, na maresia e tudo mais. Então, vamos limpar muito bem essa pele. Então, como hidratação é muito importante, eu vou vir com uma aguinha termal, essa daqui é a da Ruby Rose. Vou aplicar por todo o rosto, deixar bem molhado e deixar secando. Aí, para não evaporar essa água termal e o rosto absorver tudo, não usa nada de vento, um ventilador, um leque, alguma coisa assim. Deixa a pele absorver mesmo. Pode ajudar com um pincelzinho. E a água termal ela vai dar uma hidratada mais interna. Depois, a hora que você vem com o hidratante, faz uma película e não deixa essa hidratação sair. Por isso que eu gosto de usar a água termal antes do hidratante. Agora eu vou aplicar no rosto dela esse hidratante da Nivea de letinha. Coloquei um pouquinho aqui na plaquinha e vou aplicando por todo o rosto, espalhando bem, para não deixar a pele com aspecto oleoso. Tem que espalhar muito bem. Pega mais no finalzinho do pincel e deixa a mão mais leve. Como é uma make para praia, o ideal é que a gente utilize agora um protetor solar. Pode ser um de fator 30, porque a maquiagem geralmente tem filtro solar. Então, se você reparar que a sua base tem filtro solar, tal, não confia só no protetor da base, mas também não precisa ser um protetor tão alto o fator dele. Então, pode dar aquela combinada com os fatores. Usa um de 30 e aplica a base. Agora eu vou vir com um primer. Como a gente quer duração para essa maquiagem, então capricha no primer. No caso dela, vou usar esse daqui mais siliconado. Vou usar ele só nas áreas que ela tem mais poros dilatados, que é aqui na bochecha, na lateral do nariz, né? Eu dou uma espalhadinha e depois dou batidinhas para essa pele absorver e entrar tudo nos porozinhos, tampando, deixando bem lisinha a pele. Eu não gosto de aplicar muito no nariz, uso só o restinho que tá no dedo, que eu acho que o nariz ele dá uma craquelada quando você aplica muito produto. Então eu passo bem pouquinho. Um pouquinho aqui no centro da testa. Eu gosto de observar aonde ela tem o poro mais dilatado e aplico esse primer. Mas geralmente é na zona T mesmo, que é onde a gente acaba ficando mais oleoso. Então, com a pele dela já hidratada, com primer e protegida com protetor solar, eu vou aplicar uma base, essa daqui é da Bruna Tavares, é a M30, e um pouquinho de iluminador líquido, esse é o da Dalla, e vou aplicar junto, misturando numa plaquinha, para dar uma pele bem glow. Aí eu usei um pouquinho de diluidor também, para deixar a base um pouquinho mais fluida. Vou vir espalhando, assim. Vou vir espalhando com um pincel para dar uma cobertura um pouco mais leve. Eu vou fazer uma segunda camada, vocês já vão ver, é para garantir bastante fixação dessa pele. Então eu espalho com o pincel, movimentos mais circulares. Nunca esquece da orelha também. Como eu fiz uma cobertura mais leve no rosto dela, usando pouco produto agora, então sobrou bastante na plaquinha. E eu vou vir dando a segunda camada, mas eu gosto de aplicar nesse restinho de base, uma ou duas gotinhas de cola de glitter. Põe 2 gotinhas. Sempre a quantidade de base tem que ser maior do que a quantidade de cola, óbvio. Senão talha toda a base, ela fica toda grossa e não espalha. Então eu vou misturar e vou reaplicar no centro do rosto dela, só aqui nessa parte. E aí eu venho dando acabamento com a esponjinha úmida, e aí eu gosto de fazer assim, eu vou aplicando, dando batidinhas até ela sumir, depois eu venho e aplico mais um pouquinho e volta com a esponjinha, porque a esponjinha ela já tira o excesso, né? E aí você vem adicionando essa camada mais leve de cobertura de base. Isso só nas áreas assim que tiverem precisando de mais cobertura. Passa em cima da pálpebra, cuida dos cantinhos assim para dar acabamento, para não ficar aquele acabamento grosseiro. Ó, em volta do nariz,
Sempre tem que cuidar, porque tem pessoas que têm essa área mais profunda. Então tem que passar a base mais específica ali, mais precisa. E volta esfumando também. Para fazer a iluminação do rosto dela, eu vou usar esse corretivo da Vegas. Ele é bem resistente à água, então vou usar ele. Vou aplicar mais pontual aqui na parte da olheira mesmo. Eu vou fazer um contorno e iluminação muito presente assim, porque a intenção é uma maquiagem com cara de mais leve. Apesar de usarmos rebocos, camadas e mais camadas do produto, a intenção é que o resultado fique macio assim. Então, ó, só nessa área aqui, a olheira, e desce um pouquinho. Pode fazer uma iluminação só que mais leve. Por um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, no centro da testa, no topinho do nariz. Ó, sempre bem leve, espalhando bem. Para fazer o contorno, eu escolhi esse corretivo da Dalla, é o número 6. Eu optei por fazer o contorno em creme, que eu acho que esfuma melhor, fica mais natural no resultado. Apesar de ser um pouquinho mais pesado, é só você maneirar na quantidade de produto, que ele dá um resultado bem mais natural. Pode carregar no contorno assim na lateral do rosto para dar um ar mais de bronzeada, já que você vai estar na praia. Um pouquinho aqui para definir o rosto. Como ela tem o maxilar bem marcado aqui, eu subi um pouquinho só para suavizar isso. Então, vou afinar um pouquinho o queixo dela. Quando você quiser afinar um pouquinho o queixo, você sobe 2 voltinhas assim, ó, e deixa o centro mais sem. Aí você consegue deixar esse queixo mais fininho. Ó, o contorno aqui da lateral do rosto, eu gosto de fazer ele bem alto, para deixar bem fino o rosto. Então eu subo bem aqui na parte do iluminador mesmo, não tem problema. E trago bem aqui pro centro, em direção à boca. Não tem problema de trazer o contorno bem pra frente, porque ele vai dar um ar mais bronzeado pro look. Vou aplicar aqui na lateral e na parte superior. Esfuma bem, dando batidinhas. Sempre leva pra raiz do cabelo, pra não acontecer aquela divisão. Tá parecendo uma máscara, bem feio. Então leva pra raiz do cabelo, depois a gente limpa com um paninho, alguma coisa assim. Ó, quando invade muito a parte mais clara, aí você pega um ladinho limpo da esponjinha e leva essa parte mais clara pra cima. Pode voltar com o produto também, se quiser. É muito importante deixar todas as divisões bem esfumadinhas, pra gente não conseguir enxergar. Com a pele ainda molhada, eu vou usar esse triozinho de blush da Ruby Rose. Vou usar esse tomzinho mais pêssego, que eu acho que combina mais com a pele dela. Vou pegar bastante produto e vou aplicar mais pontual aqui no centro do rosto. E trago aqui pra lateral, subindo para onde a gente passa o iluminador. Então aplica aqui a concentração de produto e trago pro iluminador. Aí já vai dar um fundo pro iluminador que a gente vai aplicar. Pode carregar no blush nessa hora, porque a pele ainda tá molhada, então vai dar essa impressão de chinelada, mas depois a hora que a gente vem com o pó, ele esfuma bem, além desse blush durar bastante na pele, porque ele vai grudar num produto cremoso. Quando a gente aplica o blush por cima do pó, ele gruda numa coisa que é em pó também, então a duração dele vai ser bem menor, porque ele não tem aonde fixar. Vou vir com esse blush da Bruna Tavares. Esse é o Hibisco, vou aplicar também por cima. Ele é um pouquinho mais forte, então tem que tomar cuidado, porque a pigmentação dele é bem escura, é bem mais forte, né? Então tem que tomar cuidado na hora de aplicar. Gosto de aplicar um pouquinho de produto, mas bem pouquinho mesmo, aqui no topinho do nariz, só pra dar esse ar mais bronzeadinho, queimadinha do sol. Agora eu vou vir com esse iluminador da Bruna Tavares, é o Golden. Vou aplicar em toda a lateral, com o mesmo pincelzinho do blush. Já para trazer um pouquinho de cor também que sobrou no pincel. Abusar do iluminador, vai ficar bem bonito. Gosto de aplicar aqui no centro do nariz. No nariz não. No centro da testa, no meio das sobrancelhas. Gosto de aplicar também. Aí eu venho com um pincelzinho menor e vou fazer uma concentração aqui, ó. Deixa uma bolinha mesmo, que dá uma bochechinha mais proeminente. Fica com o rosto bem bonito. Aproveito o pincel para aplicar na pontinha do nariz. Bem pontual aqui. E eu gosto também de passar aqui abaixo da sobrancelha, né, pra iluminar. E aí eu gosto de trazer aqui pra cima também. É como se fosse um risco aqui, ó. Pode passar por cima da sobrancelha porque a gente não preencheu ainda. Então você faz um risquinho, fica bem bonito na hora que vira o rosto, assim, ele dá um efeito.
Já ilumino o superior aqui dos lábios, né, o arco do cupido. Gosto de esfumar todo o contorno labial aqui. Dou ênfase nessa parte mais do arco do cupido mesmo, mas aí trago um pouquinho, com cuidado para não subir muito no bigode, porque senão vai dar um aspecto de bigode enjoado. Então, tento passar só em cima do lábio aqui, saindo um pouquinho no contorno. Para reforçar o contorno, eu vou vir com esse contorno da Bruna Tavares, é o Taupe Chique essa cor. Eu vou aplicar só aqui mais na raiz do contorno, que a gente já fez com o corretivo. Esse tom ele é bem acinzentado, então ele dá um fundinho bacana, dá uma profundidade bacana na onde a gente aplica. Então eu gosto de aplicar só aqui para dar ênfase nesse contorno. Então, bem na raizinha mesmo. Aí com o mesmo contorno, eu vou vir com um pincel mais fininho e vou fazer o contorno do nariz. Gosto de trazer ele bem aqui pra dentro da sobrancelha, pegando toda essa área aqui. E aí eu venho fechando esse contorno na ponta do nariz. Então faz bem fininho e fecha aqui na ponta. Pode fechar a pontinha também de baixo pra dar uma empinadinha. Vou vir selando toda essa pele com esse pó da Bruna Tavares, é a cor 40. É um pincel bem fofo, vou aplicar por todo o rosto. Só vou deixar a parte de baixo dos olhos mesmo pra fazer o bake. Capricha no pó, porque é o pó que faz durar a maquiagem. E agora abaixo dos olhos eu vou usar esse pozinho translúcido da Dalla. Olha bem lá em cima. Primeiro a gente tira o excesso de corretivo aqui dessa parte, porque ele acumula nas dobrinhas, então a gente tira todo esse excesso. E eu vou vir aplicando o pó, movimentos de pressionar para esse pó grudar na base. Não gosto de levar muito para a lateral do rosto, aqui ainda até passei um pouquinho, porque esse pó translúcido em foto, ele acaba aparecendo um pouquinho se você leva muito para a lateral. Então eu gosto de concentrar bem no centro do rosto mesmo, foca bem aqui nessa área do nariz, fica bem seladinho. Quem tem aquele bigodinho chinês que marca, aplica bastante também. Agora eu vou esfumar esse excesso, mais concentrado aqui no meio mesmo, não traz pra lateral. Então essa parte de baixo dos olhos eu vou deixar um pouquinho, porque a gente vai fazer a parte dos olhos ainda, então se acabar caindo, não tem problema. Para corrigir as sobrancelhas, como a sobrancelha dela é bem grossa, eu vou só retirar o excesso aqui de pó de cima e focar nos lugares que tiver alguma falhinha. Não vou preencher ela inteira para não ficar muito escura. Vou aplicar essa pastinha da Mahave, é a cor 02, essa daqui. Ó, aqui ela tem uma falhinha, então eu vou aplicar só no cantinho. Quando a gente não vai preencher toda a sobrancelha, é ideal que busque uma pastinha ou um lápis ou uma sombra que seja bem parecido com o tom da sua, para não dar diferença. Então, com a pele já pronta, eu vou aplicar um pouquinho de base aqui na pálpebra dela já para preparar para receber a sombra. Depois eu volto com a esponjinha só para tirar o excesso. Bom, como essa maquiagem, a intenção dela é parecer bem leve, bem praiana, então vocês vão ver que é bem facinho de fazer. Eu vou usar um contorno, é um pó mais escuro na verdade, e pode ser o mesmo contorno que você usou na pele, e aí você vai fazer uma marcaçãozinha de côncavo, bem de leve aqui, ó. Marquei a lateral e um pouquinho do côncavo, só pra dar um pouquinho mais de profundidade nos olhos. Pode usar o blush também, fica bem bonito, dá uma harmonia nas cores assim que você usa. Tá bem bacana. Eu vou aplicar um pouquinho do blush também, que eu usei nela, fazendo a mesma ordem aqui. Lateralzinha e um pouquinho do côncavo. Agora eu vou vir com essa paleta da Ruby Rose. Ela tem um iluminador cremoso, bem bonito. Então eu vou aplicar ele no centro da pálpebra dela. Vou dando batidinhas assim, pra tirar toda a marcação.
Dá pra fazer isso com um corretivo também, se você não tiver nenhum iluminador cremoso. Porém, ele já vai dar uma base, se for um iluminador cremoso, ele já vai dar uma base pro iluminador que a gente vai aplicar por cima. Então ele fica mais glow. Vou usar essa paletinha da Luisance, com esse tomzinho aqui mais claro, com o mesmo pincel que eu apliquei o iluminador cremoso. E vou aplicar bem focado aqui no canal lacrimal aqui para dar um pontinho de luz. Agora aqui nessa parte interna, a gente tem que selar, tanto se for corretivo, quanto o iluminador líquido, pode fechar o olho, quanto o iluminador cremoso, porque senão acumula aqui na dobrinha. Então eu vou selar com uma sombra compacta, mas bem brilhante. Essa daqui tem um tomzinho de dourado, então eu vou aplicar um pouquinho dela. E aí eu vou voltar com a mesma sombra que a gente usou aqui no início e vou misturar junto com ela aqui, pra dar um ar bem iluminado. Ó, tô misturando as duas. Não precisa ser nada muito certinho aqui, cortado, porque senão fica um cut crease e a gente quer bem esfumadão. Como a gente vai aplicar cílios postiços, então eu gosto de fazer um delineado. No caso dessa maquiagem vai ser um delineado mais leve e eu vou esfumar ele também. Então eu vou vir com a canetinha da Ruby Rose, que é bem fininha. Vou fazer um traço bem rente aos cílios, bem fino. Só para delinear os cílios mesmo. E aí eu vou vir com um pincel desses achatadinhos. Vou usar esse pincel curtinho, é o E20 da Ruby Rose, e vou passar ele um pouquinho na ponta de um lápis preto e vou voltar esfumando esse delineador. Gosto de aplicar primeiro o delineador para depois vir esfumando, porque senão se você vier direto, ele fica um iluminador meio acinzentado por conta da sombra cintilante, ele mistura e fica muito brilhante, fica mais grafite, não fica tão pretinho. Então com o delineado em caneta, você já dá o fundinho e vem esfumando o lápis aqui em cima. Na linha d'água eu vou aplicar um lápis branco, mas na parte central, não gosto de levar muito para lateral. E aí com o mesmo contorno e aquele pincelzinho mais curtinho, eu vou aplicar na parte de baixo, olha, bem lá em cima. Vou só fazer um contorninho bem leve aqui na parte de baixo. Não apliquei nenhum tipo de fixador de sombra nem nada, porque é só pra dar uma coradinha. Com um pincelzinho mais assim pontual, olha pra cima, eu vou tirar o excesso de pó aqui de baixo. Vou usar essa máscara de cílios da Bruna Tavares, como ela tem bastante cílios, eu vou caprichar bem. Eu vou usar o cílio postiço só por conta da câmera mesmo, olha pra baixo. Porque na câmera não aparece tanto, não dá tanto efeito assim na maquiagem o cílio natural. Porém, pessoalmente, eu diria que o ideal é uma praia assim, não usar mesmo. Enquanto o cílio seca, eu vou aplicar um batom nela. Esse daqui é o BT Max da Bruna Tavares. Eu vou aplicar assim com o pincelzinho. Ele é um lip tint, assim, caneta, em lápis, né? Que ele pigmenta como um batom. Se você passar o produto e deixar ele totalmente na boca, ele fica como um batom. Se você tirar o excesso, ele vai ficar como um lip tint. Então eu vou aplicar assim, dando batidinhas, pra dar um efeito mais de lip tint mesmo. Vou aplicar mais na parte interna dos lábios. Pra fazer esse efeito, eu gosto de cobrir a boca com base, né? Então, por isso que na hora que eu fiz a pele, eu já cobri toda a boca. E aí eu venho dando batidinhas do centro pra fora, pro no contorno dos lábios estar só o restinho. É interessante que você faça esse efeito com um batom em bala, tá? Quando é batom líquido, ele acaba arrastando a base debaixo dos lábios. E por cima eu vou aplicar esse gloss da Bruna Tavares, é o BT Jelly, esse é o rosé, ele tem brilhinhos. Vou aplicar também com um pincelzinho, aí já pode aplicar em todo o lado mesmo. O gloss eu gosto de aplicar dando batidinhas para ele ficar o mais lisinho possível. E aí fica assim a boca.
Agora que os cílios já deu uma secadinha, eu vou aplica no centro do olho e arrumo aqui a lateral de fora primeiro, depois a lateral de dentro, bem rente aos cílios natural. Ela é bem rente, quase que em cima dos cílios natural mesmo. Agora, para dar acabamento, eu venho com essa caneta delineadora da Ruby Rose e vou aplicar aqui bem rente e um pouquinho em cima dos cílios para tirar a marquinha da cola. Gosto de dar um acabamento aqui também, porque os cílios ele não vai até o finalzinho do olho, então fica meio estranho aqui sem aquele contorninho preto. Então eu gosto de passar um pouquinho para dar uma continuidade pro cílio. E aí, para finalizar, eu vou aplicar o rímel aqui na parte de baixo. Eu gosto bastante rímel aqui, mas quem não gosta, se acontecer de borrar, é só vir com um cotonetezinho. Deixa secar primeiro, caso borre, deixa secar para depois vir tirando com o cotonete. Como a gente aplicou bastante pó ali, ele não vai fixar na pele, ele vai fixar em cima do pó. Aí secou, é só vir com o cotonete que sai. Here I come.